Hoje, a alegria dobrada. Tô com meu amigo Marco Aurélio Matos, grande advogado, uma pessoa sensacional. Nós vamos ter aqui um bate-papo que vocês não têm ideia. Dr. Marco, ele tem uma experiência de vida muito poderosa. Você sabe, né? Que quando a gente quer partilhar algo, a gente tem que ter experiência, né? Porque a experiência carrega as habilidades, aquilo que a gente viu de melhor e a gente vai entregar. Tudo certo? Marco Aurélio, que alegria ter você aqui nos Estúdios Globo. Ô, Ricardo. Ô, doutor Ricardo. Eu não vou te chamar doutor Ricardo, porque a gente se conhece há muitos anos, meu amigo Ricardo. Você não sabe o prazer que eu estou de estar aqui. Que alegria. Porque eu sei que só quem senta nessa cadeira são pessoas chegadas a você. Amém. A pessoas que você tem confiança, que você deposita alguma experiência. E eu estou aqui muito honrado de estar sentado aqui com você, estar dividindo esse momento com você, com os teus telespectadores. Cara, é muito bacana. Agora, o cara precisa muito disso. Amém. Você sabe, Marco, você me fez eu voltar alguns anos agora. E me lembrei do teu pai. Pois é. Meu Deus, teu pai era muito querido, muito meu amigo, e a gente conversava muito, Marco. Ele tinha uma facilidade de conversar, muito, né, muito, um advogado muito bem quisto, bem posicionado, sabia lidar com as situações. E é bacana, né, quando a gente tem memórias boas de pessoas que a gente gosta, pois né? Aí você mexe um pouco com o meu, Não. né? Mas tudo bem, eu acho bacana, porque meu pai foi um cara muito querido. Todo mundo, eu duvido que você ache alguém era o cara que fala alguém que fale mal do meu pai. Não tem. Meu pai teve um posicionamento muito importante na vida. Ele foi um cara que soube respeitar as pessoas, soube ouvir as pessoas. Ele estendia o tapete para as pessoas. Ele deixava as pessoas muito à vontade. Não, né? eu me lembro várias oportunidades que eu tive de falar com ele, né? E todas as vezes ele falava assim, você tá precisando de alguma coisa? Como que a gente pode... Sabe, assim, eu falei, caraca! É verdade. E era muito bacana. Quando ele tava na ordem também, eu tava começando a minha caminhada na OAB, volta e meia ele me ajudava. Ele falou, menino... isso aqui, assim, a gente vai jovem, né? A gente empolgado, né? Empolgado, né? Com gás, assim, fantástico. Como a gente vê os jovens advogados hoje, né, Marco? É natural, né? A juventude é natural, esse ímpeto, né? Essa vontade de querer fazer, né? Mas a gente, com o tempo, vai vendo que as coisas não são bem assim, né, Ricardo? Infelizmente, a gente tem que pisar no freio, tem hora que você tem que repensar alguns posicionamentos, questionar alguns posicionamentos. E nós estamos vivendo um momento muito, eu falo sempre, um momento muito mimizento, né? Hoje... A juventude hoje está assim, um pouco diferente da nossa, né? Nós tínhamos era mais calejado, trato né? diferente com a vida, né? Nós tínhamos mais força com a vida, eu acho. Nós sabíamos ouvir um não, a gente sabia tratar com a adversidade, né? Hoje não. Hoje eu acho que isso aqui modificou muito o relacionamento, a forma de tratar. Aqui todo mundo pode tudo. Pessoalmente as coisas mudam. E as pessoas estão perdendo esse tato pessoal, esse contato pessoal, esse olho no olho, igual eu tô vendo você aqui agora. Entendeu como é que é? E isso desestabiliza. Não é a vida real. Nós estamos vivendo metade real, metade virtual, né? E eu acho que isso é muito ruim. Eu acho muito ruim. As pessoas hoje, elas não têm paz. É uma coisa muito assustadora. Você conversa com as pessoas, você vê que elas estão muito agitadas e a paz não reina. E quando você vê, fala assim, chega num momento da vida, você fala assim, o que você tem de melhor? Eu tenho paz. E daí é interessante quando você olha todo um cenário, né? Porque eu converso com várias pessoas. Esses dias eu conversei com uma cliente e ela falou isso pra mim. Ela falou, doutor, é legal conversar com você, porque no meio da dificuldade, do problema, você sempre tem uma palavra de consolo e uma palavra que traz uma paz para as pessoas. E a gente busca isso também. A gente busca se alimentar disso para poder transbordar isso na vida dos outros. Mas por que a gente não vive em paz? Você já pensou uma coisa? Hoje, 90% da sua vida está aqui dentro. Sim. É pesquisa, é jornal, é notícia, a vida dos outros. E você sempre está pautando a sua vida nisso aqui. E aqui não traz a realidade da vida de ninguém, cara. Não. Aqui as pessoas só colocam as coisas boas. Ninguém põe extrato negativo aqui, vermelho aqui, não. Não. Aparece a viagem do cara. Uhum. A viagem, curtição. Mas o extrato vermelho, ninguém posta. Então parece que todo mundo que está aqui dentro
tá bem, só nós estamos ruins. Não tá. E não é assim, essa não é a realidade, cara. Mas você sabe, Marco, eu tenho estudado bastante essa parte e eu tenho visto uma maquiagem muito grande. Então é muito difícil quando as pessoas são muito transparentes. São poucas as pessoas, porque a rede social, ela não vende o transparente. Não vende, não. Ela vende a ficção. A ficção. Então as pessoas ficam consumindo aquela dopamina barata. Exatamente. Né, de rolagem da tela. Porque você fica analisando, eu vou ver um podcast de 40, 50 minutos, ou eu vou ver 30 segundos e vou rolar a tela. De um corte daquilo lá, né? E você já reparou que a rede social hoje, todo mundo tem solução para tudo? Todo mundo traz sempre uma solução. Então se você não tiver um pouco de base, você se perde nas soluções. Porque você vai buscar tudo. Você busca tudo e no final você não consegue assimilar nada. É. Você entendeu como é que é? É muito bacana isso aqui, mas você tem que consumir isso aqui com muito cuidado, com muita... É uma arma. É uma arma. Porque ela arrebenta aqui, ó. É uma arma. Dependendo de como que você lida com Exatamente. isso, o teu mental acaba. Até a nossa profissão. Você vê escritório de advocacia, o cara com um puta escritório, cheio de livro atrás, uma estrutura fabulosa, mesa de mármore. E você olha pro teu escritório e fala assim, meu Deus, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? Já pensei isso também. 40 anos, tô fazendo 40 anos esse ano de advocacia. 40 anos. Às vezes eu olho pra trás e falo assim, eu fico vendo aqui, falo, gente, eu não sou nada. O que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo eu falo assim, peraí, calma. Aquilo ali, ele tá tentando mostrar uma coisa. Será que ele é aquilo tudo mesmo? Não é. Aquilo lá ele tá tentando vender um produto. Virou um comércio. Virou um comércio. Eles tentam criar uma fachada para vender um produto. Eu fiz uma análise hoje de manhã, Marco. Eu fui na academia de manhã e eu tenho o hábito de pensar muito, sabe? Então hoje eu fiquei pensando, por que será que algumas das pessoas que foram grandes líderes do mundo, elas conseguiram chegar em lugares bacanas? Daí me veio à cabeça Alexandre o Grande. Né? Ele teve toda a ascensão dele, foi um grande conquistador, né? Daí o nome influencia, toda aquela coisa, seu nome Marco Aurélio, né? Foi um imperador romano, sabe? Então daí eu fiquei pensando, mas como que ele conseguiu isso? E eu cheguei ao seguinte conclusão: ele foi educado pelos melhores que tinham naquela época. E ele recebeu uma visão que poucos receberam de mundo. Que, se eu não me engano, Aristóteles, acho que era o professor dele. E ele recebeu uma visão diferenciada. Como ele recebeu uma visão que ele poderia ter aquilo, ele foi lá e conquistou. Quantos de nós que, quando recebemos uma visão pequena, depois de como nós estamos, a gente vai lá e conquista? Um dia eu sonhei que eu poderia ser advogado. Eu fui lá, foi muito difícil, foi. Eu passei várias barreiras, e foi indo, consegui me tornar advogado. Mas quantas visões ainda eu não tive por falta de oportunidade de alguém me mostrar. Mas às vezes a gente não está preparado porque não tem aquela oportunidade de ter aquela visão. E isso foi, lá atrás pra gente era mais difícil ainda. Você não tinha acesso à informação, né? Hoje é mais fácil você conseguir, o Alexandre o Grande teve um professor, um filósofo, que ensinou ele os meandros da vida, né? Nós, na nossa época, no alcance que nós tínhamos, não tivemos muito, a gente não tinha acesso a nada, cara. O máximo acesso que você tinha é a Enciclopédia Larousse ou a Barça, entendeu? E a vida dando porrada na gente, cara. Era assim que a gente enfrentava a situação. Mas como passa muito rápido e a gente evoluiu muito, a gente entende que a gente precisa se alimentar e ao mesmo tempo a gente tem que entregar. Eu fico analisando você, um ano atrás, quando nós sentamos para tomar um café, e você falou assim, como que tá a questão da UB? Você lembra disso? Lembro. Eu falei, Marco, eu não vou me envolver por causa disso. Você falou, não, Ricardo, tem que mudar isso aqui, E você foi lá como um grande professor, ajustou todo um cenário e ajudou um grupo que está administrando a ordem hoje. Então isso é uma grande lição de vida sobre o meu olhar, sabe? Por quê? Porque você levou o teu melhor, você entregou uma experiência, pagou o preço, caminhou junto e mostrou que tem condições de mudar o curso do rio. Agora, a grande questão, né, Ricardo, disso tudo é a receptividade das pessoas que te ouvem, né? Você consegue entender isso? Sim. Outro dia, eu gosto muito de assistir o History na televisão, esses canais Discovery, o History, e tava passando sobre a vida do Hitler. E aí aparecia o Hitler, e eu comecei a pensar também, igual você,
Cara, você já pensou o poder de convencimento? Eu sou totalmente contra as ideias, deixa bem claro aqui. Não estou discutindo as ideias, não. Estou discutindo a logística da coisa. Pegando a história com pensamentos e tal. Você já pensou o poder desse cara de convencimento, cara? Olha, naquela época que não tinha nada de internet, nada de mal um rádio. O cara moveu milhões de pessoas, convenceu milhões de pessoas que a ideia dele era boa. Então, a grande questão é quem recebe a notícia. Hoje nós estamos precisando aprender a filtrar as coisas, a analisá-las de uma forma longe dos interesses que você convive. A notícia tem que vir, coisa da OAB, a chapa do político, a mensagem do político, ela tem que ser analisada friamente. A mensagem nós temos que parar de ser vaquinha de presépio. Põe aqui, põe ali. Nós temos que começar a analisar e ter posições firmes, cara, para poder tocar, continuar seguindo nessa vida. A coisa chegou nesse ponto, né? Muita informação e pouca análise. Eu falo bastante nessas conversas que eu tenho pela internet, quando eu faço a live, quando eu bato um papo com alguém, que muitas escolhas nós temos na mesa. Só que o poder de decidir qual é a escolha que eu vou pôr a mão é muito difícil. Porque as escolhas aparecem todos os dias da nossa vida. De todas as formas, De todas as formas. Na hora que eu levanto de manhã, eu abro o olho, eu posso orar pelo Senhor por agradecer que eu acordei, porque Ele ligou o Espírito dele no meu espírito para governar a minha alma e o meu corpo. Ou eu posso voltar a dormir, ou eu posso levantar e não fazer nada, ou eu posso não escovar o dente, ou eu posso não sair de casa. Ou olha só, eu posso, eu não posso, eu posso, eu não posso. E as escolhas suas é a todo momento. Quando eu convidei o doutor para vir aqui, o doutor aceitou. A escolha era tua. Você poderia ter falado não, muito obrigado. Né? Da mesma forma que, como tá chovendo muito hoje, o doutor falou, não, tá muita chuva, acho que eu não vou. Você vê como que a gente cria circunstâncias, às vezes, na nossa vida, para convencer a nossa mente a fazer algo. É verdade. Agora, o que me move muito, e eu acho que está faltando muito também, é uma coisa chamada Deus. Não estou discutindo aqui a forma dele. Existem vários nomes para uma coisa só, mas as pessoas estão muito distantes de Deus, da energia. Nós estamos falando aqui, não estamos falando de uma pessoa, de um velhinho barbudo sentado num trono lá em cima, não é nada disso, não. Estamos falando de energia. Eu aprendi uma coisa, Marcos, esses dias, nessa caminhada minha com o Senhor, eu tenho um relacionamento diário com Ele e é muito forte o que eu tenho hoje, sabe? Quando a gente compra um carro, vem o manual do carro. Quando nós compramos um liquidificador, veio o manual. E para a vida, qual que é o manual que nós temos que ter para a vida, para lidar na vida com os problemas, para entender como que a gente caminha, qual que é o caminho que eu devo percorrer? É a Bíblia. A Bíblia é o manual da vida. Quando nós conseguimos... tem gente que não concorda, mas a gente respeita. Mas quando você entende que ali é um manual, que você pode adotar o manual e você pode não adotar o manual. Se você adota, quer dizer que você pode percorrer um caminho mais suave. Mas você sabe que as regras da vida, nós já nascemos com elas dentro da gente, né? Você sabe o que você tem que fazer, a forma que você tem que fazer, você sabe o que é certo, o que é errado. Não precisa ninguém escrever pra você, não tem lei nenhuma que vai dizer isso pra você. Você já tá dentro de você, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o caminho que você tem que trilhar, de que forma você tem que trilhar. Então, aí entra o que eu chamo sempre de livre-arbítrio. Então, Deus, tem um ditado, né? Deus é tão bom, que Ele deixa fazer o que você quiser. Isso aí. Mas Ele é tão justo, que depois Ele te cobra aquilo que você fez. Ele cobra não, ele de alguma forma, ele vai, a consequência... Eu vou terminar a tua frase. Ele é amor e justiça. Amor e justiça. Ele é amor, porque Ele te ama, e Ele é justiça, porque você escolheu a coisa errada, e Ele vai te dar disciplina. Daí como que a gente aplica na nossa vida para os nossos filhos? O nosso filho foi para a escola, tirou nota, não estudou, não tirou nota, deu problema, brigou na escola, fez tal coisa. Beleza, eu continuo te amando. Só que a disciplina é você ler tal livro, não sair de casa, fazendo não sei o quê. Continuo amando, mas a disciplina vai dada, né? É igual moral e ética, né? Mesma coisa. Moral, ela varia, dependendo do lugar que você está. A moral, tem lugar que você pode ter 3 mulheres, tem lugar que você...
A moral cultural. Ela é de acordo com a necessidade do ser humano naquele espaço, naquele território. Agora, a ética não, a ética é a mesma no mundo inteiro. Por quê? Porque a ética está dentro da gente, cara. A gente sabe que se você receber R$1 de troco errado, você tem que devolver R$1. É isso aí. Você sabe disso. Você não devolve porque você não quer. Você entendeu como é que é? Então você sabe disso. Você sabe que se andar 80, você vai ser a 90, você vai ser multado, mas você quer fazer. Então, é isso que eu estou te falando. A gente precisa ter ética. O nosso país, o grande problema do nosso país é que nós perdemos a ética. Nós nos perdemos na ética. Entendeu? Nós estamos achando que as coisas estão tão livres. As coisas não estão livres, cara. As coisas não estão tão livres assim. Existem regras universais, as leis universais. Essas não vão mudar nunca. Não tem ninguém, não tem país, não tem presidente, não tem governador, não tem nada que mude isso. E é isso que nós precisamos ter, cara. É respeito um pelo outro. Entendeu? É a gente voltando pro direito um pouco. Como faz falta, né, Ricardo? Voltando mais uma vez para o contato. Muito. No fórum. Nós perdemos, cara. A gente não se vê mais. A gente perdeu. Isso era tão bacana. Esse dia tem energia, né? Você ia lá, batia papo, tomava café, ia num lugar, ia no outro, conversava. Você fortalecia as amizades. Fortalecia as amizades. Conhecimento também, você trocava ideia. Sim, de um processo de outro, trocava uma experiência. Hoje, a pessoa nem atende celular mais, cara. A pessoa tem que ser mensagem. É isso aí. Elas não atendem, você não consegue falar com a pessoa. A pessoa te liga, o que você precisa? Se não for na mensagem, você fala, caraca, que loucura. Eu detesto escrever esse troço aqui. Eu não consigo me adaptar a isso, porque eu gosto do olho no olho, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir não, ouvir sim. Entendeu como é que é? Como que você tem visto a advocacia no dia de hoje, Marco? Pro advogado que está começando a advocacia, vamos direcionar. Bem, eu acho que a advocacia hoje... Eu falei, né, 40 anos de advocacia. Hoje, falou, 40 anos. 40 anos de advocacia. Então, assim, Ricardo, mudou muito. Mudou muito. Primeiro, nós estamos com uma crise. Eu acho que o pior momento do direito, da justiça é esse. Nós estamos numa crise imensurável. Uma crise ética, uma crise moral, uma crise estrutural. Existencial, né? Nós estamos com semideuses comandando as coisas, né? Você sabe a dificuldade de conseguir um alvarazinho, a gente vive do alvarazinho ali, de tirar o dinheiro. Cara, você tem que implorar, você tem que ir lá se humilhar pro funcionário, pro não sei pra quem. Para fazer valer o direito do teu cliente. Que está ali, que é uma coisa que o cara senta em 1 minuto, resolve. Você tem que ficar implorando. Então, é que eu falo o seguinte, a nossa profissão hoje virou muito... Talvez seja uma das piores profissões que existam no nosso país hoje, é o advogado. Porque não depende só de você. O teu sucesso não depende só de você. Não depende só do seu conhecimento. Você tem que depender da boa vontade do juiz. Naquele dia ele está de acordo com... Acordou bem, acordou mal. Com o escrivão, com o oficial de justiça. Você sempre está dependendo de alguém. Você não tem liberdade de falar assim, eu vou resolver isso assim e vai ser assim. Não vai. Não tem como. Não vai. O teu processo não termina. A atuação não anda. E isso piorou, porque eu achei que com a internet, como é que faz? Com a rede social. A rede social. Com o programa eletrônico. Com o Projude, com o EPROC. Eu achei que as coisas fossem rápidas, né? Fossem andar rápido. Piorou, porque agora você não consegue nem falar dentro do fórum. É verdade. Você, para falar com alguém dentro do fórum, tem que mandar e-mail. Eu mando e-mail. Cara, você tá doido? Você tá doido? Eu tô me adaptando. Eu tô lidando com um robô. Cadê as pessoas? Cadê aqueles que estão lá fazendo o trabalho, que são nossos auxiliares também, porque trabalham, e são nossos funcionários indiretamente, porque nós pagamos impostos, eles recebem dos impostos que nós pagamos. Cadê esse povo? Eu quero falar com esse povo, eu não quero ficar mandando mensagem. Mas, Marco, eu tenho visto aqui alguns posicionamentos, assim, do Migalhas, de outros, e do pessoal que fala do futuro das profissões. Eles falaram que a IA que chegou, ela chegou para tomar o nosso lugar. Com certeza. Olha que loucura. Olha que loucura. Para tomar o lugar do advogado. Mas eu vou te falar o seguinte, eu acho que não consegue. Não, eu também acho que não. Eu acho que vai fazer uma petição, vai fazer. Hoje você faz uma petição, você vai abrir a internet, você consegue fazer uma petição
Agora, será que vai fazer a petição no momento certo, na hora certa, dentro de um contexto certo? Não, acho que não. Ainda não tem essa... Não tem, isso é só o ser humano, é só o feeling do ser humano Aham. que consegue fazer isso. Eu hoje, com 40 anos de advocacia, Ricardo, tem coisa que você começa a falar comigo aqui, o cliente começa a falar, eu já sei como é que vai terminar lá. Eu também. Entendeu como é que é? Agora ele falou, não, eu já sei o que vai acontecer. Para, né? Então nós precisamos rever muita coisa. O judiciário hoje precisa ser revisto, os advogados precisam ser revistos, a nossa postura de advogado. Como que você vê a questão da mediação na advocacia para tentar evitar o judiciário? Eu acho que pode ser uma... Antigamente a gente não via com bons olhos porque a coisa parece que acontecia melhor, mas hoje eu tô vendo que é uma solução, cara. Eu tenho visto crescer bastante a mediação. Eu tenho visto, talvez eu conversei esses dias com os colegas lá em Curitiba, eles têm feito as mediações dentro do escritório deles. Eles têm a tabela da OAB e tal, para entrar no judiciário, eles fazem um contrato de sucesso na mediação sem entrar no Poder Judiciário. E eles chamam a parte para tentar ver se há uma composição, se ela quiser trazer o advogado também, para tentar fazer uma... Isso é bacana, mas sabe o que acontece? A população não tem confiança nisso. Não, né? A população não confia nisso. A população confia no quê? No juiz. O Poder Judiciário ainda a credibilidade muito alta. Na decisão. No poder de mando do judiciário. Né? E nós estamos ficando na mão desse pessoal, cara. Nós como profissionais, eu tenho visto, Ricardo, síndrome do cachorro vira-lata, o advogado hoje. Por quê? Porque você sabe, você já pensou uma coisa? Você pega uma ação, um divórcio litigioso. Você vai cobrar... O que a tabela manda? Vou chutar aqui, 5 mil. Vamos pôr 5 mil. Só um exemplo. É uma ação que vai durar, no mínimo, quanto tempo? 5 anos? 3 a 5 anos. 5 anos. Então pega 5 mil e divide por 5 anos. Quanto você recebeu por mês por essa ação? Ah, não, esquece. Sem condição. E daí, se você for pensar o seguinte, outra coisa, se você pegar e começar a cobrar por mês, as pessoas não querem te pagar. O nosso cliente nunca tem dinheiro para ir no médico, fazer uma consulta, e tem dinheiro. E está cuidando da saúde. Mas nós cuidamos também de uma parte importante da vida da pessoa. A parte patrimonial, uma parte sentimental. Isso também é importante. E mata também. Sim, a pessoa entra em depressão dependendo da situação. Também, né? Então, nós assim, aí você cobra 5 mil. Você não quer fazer por menos porque você acha que não compensa fazer por menos. Aí ele vai num outro colega, o outro colega faz por 2. Cara. Mas não vai fazer. Faz, Ricardo, acaba fazendo. Não, até faz, mas vai entregar uma coisa. Mas esse é o costume, cara. A gente tem visto muito por aí isso aí. Muito. E como é que a gente... Por que você vai num médico, qualquer médico, num oftalmo, a consulta não é abaixo de 500 conto. Não, é isso aí. É padrão, eles estipularam isso e eles respeitam isso. Por quê? Porque é pro bem da categoria, da classe. Nós não. Nós estamos tão apertados, nós estamos tão desesperados. Que pega. Pra tampar o buraco. Entendeu? E aí você começa a fazer carteira. Você pra ganhar 5 mil por mês, você precisa de 5 ações de 1.000. No mês seguinte, você precisa de mais 5 ações de 1.000. No outro mês, mais 5 ações de 1.000. Daqui a pouco já te pagaram, você tá com... Você tá com 1.000 processos nas tuas costas e não tá ganhando nada. Outro absurdo que Marco Aurélio, acho. Êxito. O êxito não depende da gente, cara. O êxito na ação. Você me paga quando você tiver êxito na ação. O êxito não depende da gente. Você não pode garantir êxito. E aí, se você não tem êxito, você ganha o quê? Você trabalhou 5 anos e ganhou o quê? Nada. Se você perder, e você pode perder, é uma coisa natural. É, natural. Uma coisa natural. Então por quê? Por que eu não ganho nada e eu vou fazer pro cara de graça, 5 anos trabalhando de graça pro cara? Ou você ganha mais, se der certo. Mas, Ricardo, você tá trabalhando de graça, velho. Nós temos que parar com isso, cara. Mas a maioria não faz. Eu tenho vários colegas que conversam, os caras não fazem. Eu não faço isso. Tem que pagar e... E lá no final tem mais um percentual. Tem o êxito, beleza, mas o êxito no final vem o bônus. Vem o bônus. Mas não que vai trabalhar grátis. Então, são isso que eu tô te falando. São essas coisinhas que nós vamos sentar, o advogado precisa sentar e criar essas regrinhas, gente. Mas você sabe que isso aí é meio, né? Se as pessoas estiverem no meio, que as pessoas falam sobre isso, o colega faz. Então, mas falta... Mas aí entra a OAB. A OAB, Ricardo,
Você sabe, eu já fui presidente da OAB, você também já foi. É uma instituição importante, mas ela omite em muitas coisas, cara. Nós precisamos sair das paredes da OAB e enfrentar algumas situações. Tirar o glamour da OAB no sentido de sede linda, discurso bonito. Nós precisamos enfrentar algumas coisas que estão no nosso calo e pertence à advocacia que nós participamos. Porque os comandantes da OAB, se você parar para pensar, e não tem nada contra, tá tudo certo, mas são só caras bem-sucedidos. Um cara com puta escritório, com 30 funcionários, 30 advogados. Não é advocacia que nós estamos acostumados eu com você, cara. Do dia a dia, do dia a dia. Do fórum, e a gente correndo atrás para poder... Não é essa advocacia. A OAB não... É essa advocacia que nós precisamos lutar. É para essa advocacia que nós temos que trabalhar. Que é a grande maioria dos advogados. Que é a grande maioria dos advogados. Entendeu? Então, a gente vive... A OAB ainda vive num patamar, assim... Não é a advocacia que a gente vive, cara. Mas eu tenho visto algumas ações boas. Tem melhorado. Já foi pior. Eu vi aqui em Araucária, por exemplo, a OAB Araucária, ela fez um convênio agora com o município. Dos dativos, né? Dos dativos. E vai ajudar a população e vai estender para advogados atenderem. Que antes não era só o município que atendia. Então, isso daí é uma situação fantástica. É a primeira que eu vi aí no estado do Paraná, eu vi que a ordem veio aqui, foi, olha, fantástico. Eu fiquei muito contente a hora que o Dr. Fernando contou, fui lá prestigiar no dia, foi uma situação muito bonita. E isso é o advogado pensando no advogado. É exatamente isso, cara, o advogado pensando no advogado, mas é um advogado médio. Nós temos que pensar porque nós todos aqui somos advogados médios. Isso mesmo. Advogados médios, ninguém aqui é expoente de nada, não. Até porque a gente aqui em Araucária, né, Ricardo? Não, é o dia a dia da cidade. É o dia a dia da cidade, a nossa realidade é outra. Na verdade, a gente acaba optando por ter essa vida mais assim, tranquila na cidade pequena. Exatamente. Sabe? Do que ser mais um na cidade grande, aquele rolo, sabe? Exatamente. Então, assim, a advocacia, eu tenho ficado um pouco descrente com o judiciário, né? Acho que está demorando demais as coisas. Acho que eles não pensam no advogado. O advogado não é a prioridade. Eu não sei qual que é a prioridade. É que virou número. Virou número, né? Eu não sei como é que um alvará pode demorar 6 meses para sair. É muito né? Número, muito processo. Entendo que tem muito processo, mas eu acho que tem estrutura suficiente para coordenar isso. A IA veio para ajudar isso também. Pois é. Né? O sistema, acho que a inteligência do sistema tem que ser aproveitada nisso também, né? Claro. Né? Então, assim, nós estamos passando essa crise do direito, do judiciário, de cima para baixo. A gente todo dia no jornal está vendo aí essas desmandos jurídicos. Acho que geral, né, doutor? Acho que tanto na questão política como do institucional, acho que a sociedade em si está passando uma grande transformação. E as pessoas... Eu conversei com uma pessoa jovem outro dia, abaixo de 20 anos. E ela me disse que ela nem imaginaria que teve Segunda Guerra Mundial. Você imagina, cara? Eu falei, caraca. Ela falou, não, nunca ninguém me contou. E aí eu descobri esses dias. Eu falei, cara, que bacana que você descobriu, né? Pelo menos tá funcionando. Porque minha mãe nunca falou, meu pai... mas é interessante, porque o que acontece? Tem muitas coisas que as pessoas estão alienadas. E essas gerações que estão vindo... Elas não sabem o que nós aprendemos no colégio, enquanto experiência de vida, e podemos estar contribuindo. Porque a educação é a base ainda. Se você não consegue ter uma educação, e não é todo mundo que tem acesso, o acesso é delicado. Eu fiz 2 anos agora que eu comecei a aprender um pouco sobre rede social. E logo no meu primeiros 6 meses... eu queria ter acesso a algumas pessoas que estavam nesse mundo da rede social. E eu não conseguia chegar, porque os caras bloqueavam. E daí eu não entendi o porquê. Porque eu tentava conversar e tal. Não tinha. Daí depois eu descobri que é o acesso. O que é o acesso? Você tem que pagar. Você quer ter acesso? Você paga para entrar na mentoria, você paga para entrar em tal lugar, você paga. O acesso é o pagar. É o pagar. Eu fiquei assustado, eu falei assim... Tem nada de graça. Nada de grátis. Nada. Então você tem que ter o acesso, você tem que pagar o preço para aquilo. Até para você ter um conhecimento, você tem que pagar o preço
do teu tempo doado para você aprender aquele conhecimento, para você ter acesso àquela informação. Porque se você não abaixar a tua cabeça, senão você vai ficar só vendo rios. E você não vai ter profundidade sobre aquele assunto. Porque ninguém quer parar para aprender. Não, perde tempo, né? Perde. Muito tempo. Você perder tempo aprendendo é muito tempo. Agora veja na nossa profissão como advogado. Quando você pega um processo para estudar. Eu demoro 10, 12 horas ou mais para criar um negócio bacana que dê certo pro meu cliente. Eu não consigo fazer por menos. Tá não sei o quê. Tá rápido, hein? Não, 2 dias, sabe, focado naquilo. Dependendo de onde tá o negócio. Igual o doutor falou assim, dependendo do que chega, eu já sei o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer, porque você já viu essa história. Agora, para você fazer aquilo acontecer, você tem que pôr a mão na massa. É porque que nem fazer pão, Marco. Você tem a farinha, você tem o sal, você tem a água, o fermento e o azeite. Tá ali. Se você não fazer nada, não transforma. Se você não souber também a dosagem certa, não é uma porcaria, né? A transformação só vai existir se você pôr a mão na massa. O resultado daquilo que você imagina pro teu cliente que vai dar certo, só vai existir se você pagar o preço para aquilo. E para isso ele tem que pagar o preço dos teus honorários. Pois é. A judicialização também é uma coisa muito séria, né? Hoje eu tenho visto, sim, judicializar qualquer coisinha, cara. Eu não sei, eu não consigo. Você sabe que às vezes eu desestimulo meus clientes a ajuização, né, cara? Eu acho que, meu amigo, não perca seu tempo. Passa, vira essa página. Vai pra outra coisa que você vai ganhar muito mais do que ficar. Porque você já viu essa história, né? Vai ficar macetando isso. Isso não vai te dar nada, vai tomar o meu tempo, vai tomar o seu tempo. Nós vamos encher o judiciário de coisa pra no final. Não é nada disso. Porque o fulano ganhou não sei quanto. Cada um é cada um, cada caso é cada caso. O que aplicou para ele não aplica para nós. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade. O advogado também precisa ter essa sensibilidade. Eu concordo com você. De filtrar. Isso aqui não vale a pena entrar. Não vale a pena entrar. Isso aqui vale a pena fazer um acordo. Você está muito tempo brigando isso aqui e chega em você, às vezes a pessoa vem consultar você, processo de outros. Eu falo assim, olha, você quer consultar? Beleza. É tantos reais para eu analisar e eu te entrego a análise. Entendeu? Eu vou analisar o processo e tal, você me paga para isso. Agora, se você quiser depois contratar, o valor é tanto, você paga o teu advogado primeiro, rescinde, depois você vem falar comigo. Hoje a gente não vê isso, Marco. Não vê. O cara já junta a procuração em cima. Ou a pessoa e tal. É assustador. E eu tenho evitado, assim, sabe, cara? Depois de tantos anos, eu quero mais uma advocacia preventiva do que um contencioso, sabe? Correto, a prevenção. Eu acho que o contencioso ele é muito desgastante, né, cara? Você tem um estresse muito grande com prazo, com essa luta de você sabe, cara, se por causa de R$1.000, vamos fazer um acordo aqui, era mais negócio, fica todo mundo feliz, né? Você tira o peso, né? Tira o peso, uma vez eu falei pro cliente, você falou, cara, tira isso da sua vida, cara. Você tá 10 anos carregando esse peso. Põe outro peso. Esse já não dá mais. Tira esse, vamos por outros. Eu sempre falo assim, quando tem uma situação dessa pro cliente, imagine você é um caminhão bitrem carregado com 60 toneladas. Cara, não cabe mais nada. Se você não tirar um pouco, o combustível vai começar a gastar mais. Pneu vai gastar. Pneu, motor vai forçar, vai chegar uma subida que não vai andar. Ou você tira esse fardo que você está carregando para ficar leve para você poder ir mais longe, ou você vai ficar por aqui. Mas esse é o resumo da vida, né? Resumo da vida. Você, no seu dia a dia, se você não conseguir... Eu falo o seguinte, a vida da gente é uma penteadeira cheia de gaveta, né? Várias gavetas. E você vai socando ali dentro, né? Vai socando coisa ali nas gavetas para fechar. Tem que fechar, a gaveta não pode ficar aberta, tem que fechar. Chega uma hora que a gaveta não fecha mais. E aí você tem que fazer o quê? Abrir a gaveta e... Isso que não quer, joga fora. Isso que não quer, joga fora. Pra poder abrir espaço pra gaveta poder fechar, cara. Você se liberta. É assim que funciona. Eu tenho uma outra metáfora pra isso que vale a pena partilhar, Marco. Então, imagine uma cômoda, que é uma penteadeira, mas é uma cômoda. Capaz de penteadeira, o pessoal nem sabia o que é penteadeira. Penteadeira, gente, é um móvel cheio de gaveta, assim, ó. A cômoda também, tá? Muita gente não vai saber. Então, imagine uma cômoda com 8 gavetas. Então, normalmente a cômoda tem a mesma frente para todas as gavetas. A mesma altura, a mesma largura e dentro cabe a mesma coisa. E cada gaveta
é uma parte da nossa vida. Então, uma é o meu trabalho, a outra é o meu estudo, a outra é o meu esporte, a outra é meus amigos, a outra é minha família, a outra é meu relacionamento. Cada uma é uma. Daí a grande pergunta que tem, qual é a mais importante? Eu acho que todas são importantes, cara. As todas têm que estar fechadas dentro de um contexto, todas têm que estar ligadas no mesmo contexto e funcionando do mesmo jeito. Todas são importantes, eu concordo, mas a mais importante, Marco, não, é a que estiver aberta gritando por você. Ah, isso é verdade. Porque ela quer a tua atenção naquele momento, para que você resolva o problema e feche ela. Isso é que nem você tirou, eu falei ao contrário. Você tirou porque não fechava mais, né? Então é complicado, né, cara? Mas é interessante, você consegue analisar sobre uma ótica diferente a vida. E daí você escolhe, você quer uma vida mais leve ou você quer uma vida tumultuada? Olha só, muita gente olha os outros e começa a fazer comparação. Mas e daí fala assim, daí fala assim, o fulano de tal tem tal coisa, eu faço a mesma coisa. Será que você faz? O fulano de tal tem tal coisa, eu faço a mesma coisa. Será que você faz? Mas Deus tem que me dar também, porque eu sou um servo bom e não sei o quê. Então vamos parar para pensar sobre a seguinte ótica. Ele tem para te entregar o melhor da vida. Mas o que ele tem para te entregar é tão grande, você não está preparado para receber o que ele tem para te entregar. E você fica pedindo, mas ele pode te entregar. Será que se ele te entregar tudo o que você quer, você vai conseguir segurar? A gente tem que estar preparado para isso. Claro. Daí eu peguei e falei outro dia para umas pessoas, falei assim, imagine um casco de um barco de uma voadeira. Sabe uma voadeira? Uhum. Tá. Agora Deus tem para te entregar um iate gigante. Ele cabe em cima da voadeira? Não, a hora que o iate chegar vai quebrar o teu casco e vai afundar. Agora o que você tem que fazer? Você tem que ir aumentando aos poucos o teu casco. Você caminhando, melhorando, vai chegar um ponto que ele vai falar assim, agora você está pronto, eu vou te entregar o que você precisa. Mas você sabe o que é isso, Ricardo? Sabe o que a gente precisa ter para tudo isso? Humildade. Humildade, saber que você não sabe tudo, que você é sempre mais um dentro desse contexto todo, desse universo todo. Saber que você não é dono da verdade. Enfim, você tem que ser humilde ao ponto de falar assim, eu tô aprendendo. Cara, o direito, cada dia que eu mexo numa coisa, eu aprendo uma coisa diferente. 40 anos lidando com isso, cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Todos os dias. E a vida que é muito mais complexa, você imagina, então. Você sabia que só tem hoje? Já claro, lógico. Não, só tem hoje não. Só tem este minuto. Pode ser que daqui 1 minuto eu dê um infarto aqui e vai embora. Não tem nada. Tem nada. O passado já não existe mais, nós não voltamos mais lá. Não volta. Nem podemos mexer. Só ficam lembranças. O futuro só vai existir se a gente continuar caminhando. E só existe agora. Então, se você tiver que fazer alguma coisa importante, faça agora. Se você tiver que tomar uma decisão importante, tome agora. Se tiver que resolver um problema importante, resolva agora. Se você quer falar que ama alguém, fale agora. Fale agora, não espera. Porque muitas pessoas choram em velório depois porque não falaram que amavam, né, Marco? É verdade. E aconteceu... eu vou te falar uma coisa muito honesta, cara. Às vezes eu sinto a falta do meu pai. Isso mexe um pouco comigo. Eu deixei de fazer tanta coisa com ele, cara. Você entendeu? Entendi. Eu podia ter feito tanta coisa com ele. Tá mais próximo. E deixei de fazer por outros... Claro, naquele momento era aquilo que eu sabia fazer. Era daquela forma que eu sabia agir. Eu não podia cobrar de mim uma coisa que eu não sabia fazer. Claro. Né? Mas hoje eu penso, puxa vida, quanto almoço deixei de almoçar, quantas vezes eu almocei quem era o cara, ele poderia ter chamado no você. Outro. Sabe? Assim, então a gente perde as oportunidades de estar com quem você gosta, de estar com quem você ama, e acha que o trabalho é mais importante, que não sei o que é mais importante, e no final das contas... Você sabe que eu tenho refletido muito sobre isso, Marco, e ontem aconteceu isso que você está falando. Tem um grupo de amigos que a gente joga basquete. Eu vi que você postou, né? E daí foi aniversário de um deles, ia ter a final do Oklahoma com o Indiana ontem à noite, às 9 ia começar. E os caras falaram assim, vamos reunir na casa do Jota lá pra gente bater um papo e conversar. Eu falei, beleza, cada um combinou e tal. E eu comecei a mexer num trabalho de um livro que eu tô terminando de escrever. E eu falei assim... 6 horas, marcaram 7h30, 7 horas, 7h30, eu falei, vou ou não vou? 8 horas, vou ou não vou? 8h10, eu falei assim, vou, porque não vai voltar mais esse, eu falei assim, esse trabalho aqui já tá encaminhado, eu sei que eu vou fazer,
esse momento com eles eu não sei se eu vou ter mais. Exatamente. Daí eu cheguei 2 horas atrasado, já tinha começado o jogo, cheguei 9h10. Mas eu cheguei, era 1 hora, é longe da minha casa, tudo é longe em Curitiba, né? E cheguei, fiquei lá, batemos um papo, fiquei até meia-noite e pouco lá, conversamos, colocamos o papo em dia, fazia tempo que a gente não via bastante gente. Um tá nos Estados Unidos, que foi dar uma palestra, o outro mora em Brasília, que tava passeando aqui, e é legal que você acaba encontrando as pessoas. Então, você decidiu almoçar. Né? Decidiu. Então, eu tenho isso comigo, às vezes eu me pego pensando, puta merda, que eu perdi. Desculpa a palavra, mas é puta merda mesmo, cara. Eu perdi uma oportunidade grande de muita coisa, de fazer muita coisa, assim, de coisas pontuais que eu poderia ter feito e não fiz. Mas enfim. Mas a gente pode fazer. Passou. E a gente pode fazer de outra forma, com outras pessoas. Exatamente. E começar a ver isso, né? Exatamente. As pessoas que a gente gosta, que a gente quer estar perto, que a gente quer trocar uma ideia, né? Porque tem uma energia boa, né, Marco? Por isso, Ricardo, que isso aqui é bom e é ruim ao mesmo tempo, cara. Isso aqui distancia as pessoas. Infelizmente, isso aqui tá distanciando esse contato físico, esse olho no olho, essa troca de energia, entendeu? Aqui é mais fácil falar não, aqui é mais fácil falar sim. É verdade, né? Quantos não se disse porque a pessoa tá olhando no teu olho e falava assim, não tem condição de falar não, vou ter que falar sim. Agora se fosse aqui não dá. Né? Não dá, pronto, esquece, aqui foi 3, 4 dias entendeu? você vê. Entendeu? Quantas coisas aconteceram na minha, várias. Podia ter falado não, mas puta merda, olho no olho, a pessoa, não, tudo bem, beleza. Então assim, isso é importante, temos que saber medir isso aqui, a utilização disso. Marco, dessa experiência bacana que você já teve na tua vida, o que você traria como informação, conselho, reflexão para quem está começando a vida? Ricardo, eu acho que o principal de tudo é a humildade e ter paciência com as pessoas. Você tem que entender que é o seguinte, que cada um faz aquilo que sabe fazer naquele momento, Ricardo. Você não pode exigir do teu irmão uma postura diferente, porque ele não sabe fazer diferente daquilo que ele está fazendo agora. Então você tem que entender, você tem que entender que aquele momento é dele, aquilo é dele, a forma dele agir é dele. Entendeu como é que é? Então você precisa ter paciência, complacência, resiliência, entendeu? Com as pessoas e amor. Amor no sentido de aceitar as pessoas do jeito que elas são. Cada um é de um jeito, cada um de nós é um universo individual. Então cada um tem um jeito, cada um tem uma crença, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma dor. E você age de acordo com as tuas dores, né, cara? Você vai coordenando a sua vida de acordo com as tuas... essa dor eu não quero sentir mais, então vou fazer pra cá porque eu não quero chegar ali. Vou diminuir essa daqui. Entendeu? Então assim, se você entender que cada um de nós é um universo, você passa a respeitar melhor aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? E isso é importante, cara. É esse convívio, essa energia. E Deus. A gente não pode se afastar de Deus nunca. Seja de que formato for. Entendeu? Seja de que formato for. Entender que Ele é a fonte da saúde, da riqueza, da beleza, de tudo. Ele é a fonte de tudo. É a sabedoria. Da sabedoria. Ele é a fonte de tudo. Então se você chega ali perto, se você tenta acessar aquilo, porque nós nunca vamos saber todos os mistérios de Deus. Não. A gente nunca vai conhecer, não, pelo menos nesse momento, né? Mas se você começa a entrar naquilo e tentar acessar aquilo, compreender as coisas que Deus quer que você faça, eu acho que fica diferente. Eu acho que muda um pouco, sabe? Pra vida, é isso daí. E pro empreendedor, que você é empreendedor também, além de advogado, né? Eu fui 2 vezes diretor jurídico da Associação Comercial, né? Você sabe disso, né? Sim, sei. 2 vezes diretor jurídico. Pro pessoal do comércio, quem quer empreender, o que você vê? Eu acho que a primeira coisa do comércio, do empreendedor, é eleger os políticos corretos. Eu acho que é a primeira coisa. Porque o político, quando ele sabe que a renda, que o futuro de um país é o empreendedorismo, é o empresário, é diferente. Eu acho que é a primeira coisa. Isso tem que ser dito. O empreendedor tem que olhar isso. Tem que olhar isso, eu acho que tem que olhar isso. E segundo, é ele ter criatividade. Eu acho que o principal do empreendedorismo é a criatividade. Captar... Cara, eu tenho um cliente meu, ele falou assim pra mim, nós estamos em crise.
Isso faz 1 semana, 2 semanas. Nós estamos em crise, e estamos mesmo. E eu vou crescer na crise. Otimista? Não, otimista. Ele falou, eu vou fazer tudo aquilo que vai me levar, quando terminar a crise, eu vou estar lá na frente dos outros. Porque eu não vou ter medo de fazer. Poxa. E eu achei interessante aquilo, cara. Posicionamento. Achei interessante aquilo. Né? Eu acho que a criatividade do empreendedor é a principal arma que ele tem. Da advocacia, porque nós somos empreendedores também. O advogado também é empreendedor. Também. Queira ou não queira, hoje é um comércio. Esses dias eu falei com um amigo meu a respeito, qual que é o produto que você tem no teu escritório? Ele ficou olhando o produto. Eu falei, qual que é a embalagem que você colocou pro teu produto? Qual que é a área do direito que você gosta de fazer? Mas é um produto. É um produto. O que você faz é um produto. Você tem que embalar ele numa caixa bem bonita e mostrar pro cliente, ó, eu sei fazer isso. Se você precisar, você pode me procurar. Porque esse eu sei fazer. Então não adianta de querer mascarar que nós não fazemos comércio. Nós fazemos comércio sim. De um jeito diferente, mas nós fazemos. É uma prestação de serviço que vem de um produto. Vem de um produto, né? Então, assim, eu acho que a criatividade é o principal. Que eu tenho falado muito com meus clientes, assim, use a criatividade. Use a criatividade. E pro jovem advogado conquistar clientes? Putz, isso é um desafio, né, cara? Seja honesto. Haja com honestidade com ele e com o cliente. Forte, hein? Entendeu? Age com honestidade. E quando eu falo honestidade, não é de pegar dinheiro, nada de honestidade de... Falar real. Falar real. Olha, essa causa sua... Não... Porque tem advogado que vende, né? Sempre ganha, né? O cara nunca perdeu na vida, né? Já viu isso? Já, vários. Nunca perdeu. A gente sabe que isso não existe. As propagandas, né? Forte, né? Sabe que isso não existe. Não, né? não tem como. Então, não depende dele, né? Quando você é honesto com o teu cliente e fala, essa ação sua não vai dar certo, cara. Se você tiver alguém que fala que vai dar certo, faça com ele, mas não vai dar certo. Então, acho que isso é honesto. Não deixar seu cliente gastar dinheiro. É dinheiro bom. Dinheiro, tempo, por causa né? do tempo e esperança. Alimentar a esperança. Mas entendeu? Sabe que depende da esperança, tem que alimentar. Pois é, mas, cara... Sabe, porque tem coisas que as coisas acontecem com o tempo. Mas isso, realmente, é verdade. Mas você consegue fazer essa leitura no começo. Claro, às vezes você consegue. Você olha para você sabe. Lá na frente. Sim, lá na frente. Sim, vai acontecer isso. Vai ter um viés ali que vai dar pra. Entendeu? Mas tem gente que insiste, sabe que não vai dar nada. Ah, não, daí não. Insiste. A gente sabe que tem muita gente assim, acontece muita coisa assim. Claro, entra na ética, na transparência, no ser honesto. Principalmente trabalhista, né, cara? Principalmente na área trabalhista. Eu advogo muito na área trabalhista, tenho algumas empresas. Cara, o que a gente vê, né, cara? É uma sacanagem. O cara promete pro reclamante mundos e fundos e pede mundos e fundos. E nem tudo ganha, né? Nem tudo ganha. Ele sabe que também que não vai ganhar, mas ele pede. Entendeu como é que é? Eu acho isso, cara, eu não gosto disso. Não gosto. Tem direito, peça. Não tem? Não pede, pô. Isso também é uma questão de ética. É meio padronizado, né, os pedidos, né? A gente vê bastante isso, né? Entendeu? Então, assim, enfim, a gente vai com o tempo. Eu não sei, eu não fiquei rico, não vou ficar mais, mas estou feliz com a minha postura, estou feliz com a minha forma de pensar e forma de agir, sabe? Não acho que o dinheiro é tudo. Hoje, por a gente ter o advogado bom, o advogado rico, bobagem. Não é. Não é mesmo, né? Talvez o advogado rico seja o mais... O que tenha mais acesso, tenha mais marketing, tenha mais lobby, não sei, né? Mas, e às vezes nem é advogado, né? Ele é o empresário. Ele é empresário do escritório. Nem advogado, né? Mas enfim, Ricardo, eu acho que é uma profissão que, como eu falo, não sei fazer mais nada na vida, não sei isso, né? 40 anos fazendo isso, então assim, não tenho outro caminho a seguir. Mas podia ser melhor, eu acho que podia ser melhor. Eu acho que podia ser menos tumultuado. É muito tumultuado. Pra gente não falar coisa mais pesada. E para quem quer conhecer um pouco a OAB? O doutor foi presidente da OAB, eu tive a minha oportunidade também. Muitos querem prestar um trabalho nas comissões da ordem, querem um dia ser gestores da ordem também. O que o doutor traz de mensagem para esses advogados que querem chegar nesse lugar? Você mencionou lá atrás, antes da eleição,
E eu conversei bastante com o Fernando, hoje nosso presidente. Eu falei, Fernando, eu acho que a ordem tem que estar com as portas abertas. A ordem não pode ser um elefante branco que se chega lá, você grita lá dentro, parece que dá um eco. Porque não tem ninguém lá dentro. A ordem está movimentada, né? A pessoa só vai conseguir se interessar pela ordem, o advogado só vai conseguir se interessar pela ordem quando ele passa a conhecer a ordem. Quando ele começa a entender a importância da ordem na vida do advogado. Não só a cobrança da anuidade, mas tudo aquilo que a ordem pode, deve e deveria fazer pelo advogado. Né? Então, por isso que eu falo, a ordem também está passando por uma transformação. Nós tivemos períodos muito difíceis para trás aí. Eu acho que a ordem tem que ser uma coisa mais ativa, tanto no município, quanto no estado, quanto na União. Eu acho que a vida social do país, a ordem tem que participar. A ordem tem que estar ligada a tudo. A tudo. A tudo que acontece politicamente, economicamente. A OAB tem que estar junto. É a única profissão que está na Constituição. Exatamente. Então, junto assim, com o judiciário, com a promotoria, com os políticos. Tem que participar. Presidentes da OAB, integrantes da OAB, tem que estar participando da vida da cidade, da vida do estado. Claro, nos padrões. Sim, cada um na sua... A subseção... Então, eu falei muito com isso, Fernando, você tem que participar da vida da cidade. A OAB tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. E tem que ser a primeira a levantar bandeiras. Primeira a levantar bandeiras. Tem que ser a primeira. Primeira a levantar bandeiras. Porque nós temos elementos fortes dentro da OAB, pessoas boas. Vou interromper um pouco aqui. Claro. Você é meu irmão. Certo. Nós pertencemos à mesma maçonaria. Não tenho vergonha nenhuma de falar nisso. Acho que não há necessidade nenhuma da gente esconder isso. Não gosto de esconder isso. O que é um órgão que tenha... Não é órgão. Você quer uma entidade que tenha mais gente de bem do que a maçonaria? Você é exemplo disso. Você sabe que dentro da tua loja só tem pessoas expressivas de conteúdo. Você precisa ter conteúdo para ter dentro da maçonaria. Senão você não consegue ficar na maçonaria. E a maçonaria perdeu se perdeu na história. Ficou só entre quatro paredes, só entre colunas. É a mesma coisa a OAB. A OAB tem que sair, a OAB tem que se manifestar, não ter posicionamento político. Não é isso que eu estou falando, mas ter posicionamentos de direito, posicionamentos de justiça. Tem que se manifestar quando é certo e tem que se manifestar quando é errado. Não pode se omitir em prol daquilo, em prol daquele outro ali. Tem que ter uma linha de atuação. As coisas estão acontecendo. Cara, o STF hoje, o que está acontecendo, velho? Quando você falava que era o ministro do STF, quando eu era estudante, 40 anos atrás, 45 anos atrás, nosso ministro do STF, cara, você fala assim, meu Deus do céu, esse cara é uma potência. É um cara íntegro, era um cara que você não ouvia ele falar nada a não ser de direito. Tô errado ou não? Verdade. Tô errado? Então, hoje não. Hoje virou um órgão político. O presidente manda, não sei quem manda, dá opinião, fala, todo mundo se... É uma situação, cara, delicada, acabou, né? Acabou, a verdade é essa. Acabou. Então, se você não tem a segurança da sua corte maior, das decisões que são tomadas ali, serem imparciais no sentido de não ter lado, nós não temos a segurança mais. Como é que faz? Como é que vai pra baixo? Como é que a gente vai pra baixo, cara? Como é que vai pra baixo? Normalmente os exemplos vêm de cima pra baixo, cima pra né? baixo. Do pai pro filho, né? Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado. Isso é um assunto muito delicado. Mas, cara, tá virando chacota. E isso também, muito é disso, né? Da rede social. A rede social, deu voz também, eles né, não Marco? sabendo lidar. Antigamente se faziam as coisas, Ricardo, e na nossa época era assim, quando a gente era jovem, a gente não tinha notícia de nada. A gente tinha notícia daquilo que eles queriam que a gente tivesse notícia. Só chegava aquilo que interessava. Sim, o que a mídia decidia. Que a Rede Globo, não sei se pode falar isso aqui, acho que posso, né? Não, tranquilo. O que a Rede Globo falava. Todo mundo era fantástico no domingo,
Jornal Nacional, dia de semana, o Brasil inteiro estava ligado na Rede Globo. Acontece que descobrimos depois, com o invento da rede social, de que nem tudo que a Rede Globo falava era o que estava acontecendo, era da forma que estava acontecendo. Nós descobrimos que tinha outras coisas em volta que não interessava eles falarem. Por N motivos. Então, a nossa opinião era... Quando conseguia. Então, hoje, o que aconteceu? Hoje ninguém sabe lidar com isso. O judiciário não sabe lidar com a rede social, o político não sabe lidar com a rede social, a imprensa não sabe lidar com a rede social. Por quê? Porque eles perderam o time. Perderam o time, assim, perderam a condição de ser da forma que eles queriam. Não é mais da forma que eles querem. Eles entenderam que não é mais da forma que eles querem. Hoje tem tudo que você faz aqui. O nosso podcast daqui a pouco está lá na Irlanda, se quiser. Sim, está em todo lugar. Hoje a IA ela vai colocar a nossa fala em outra língua. E ela consegue transformar, né? E você consegue mandar. É a benção. Hoje, se houver um erro no acórdão lá do STF, você fica sabendo. Sim. Na hora. Você sabe a fala do cara na hora. A gente não sabia, não tinha nada disso. Não, só por revista, A gente só tinha aqueles livros de jurisprudência que se abriam. Claro. Vinha o voto ali, vinha o que eles queriam colocar. Então, assim... Você é da época da máquina de escrever, Marco? Mas quando eu comecei... Você colocava carbono também? Eu vou te contar. Não, você não vai falar que você largou carbono. Não, deixa eu te contar. Mandaram você largar carbono? Quando eu formei... Você sabia que... Quando eu formei... Você sabia que as pessoas lavavam carbono antes ou não? Não? Nem sabe o que é carbono. Tá. Você sabia que quando eu formei, Ricardo, em 85, eu fui trabalhar no jurídico do Banco Bamerindos. Eu era advogado do Banco Bamerindos. Eu trabalhava na compensação, durante a faculdade eu trabalhava à noite, 5 anos, depois que eu formei, eu fui promovido a advogado do Banco Bamerindos, do departamento jurídico do banco. Era assim, eu tinha uma máquina de escrever, da Facite, isso me esqueço, até uma marca da Facite. Era elétrica já, mas se escrevia e tinha um corretor. O corretor só funcionava até metade da frase. Então, se você errasse da metade da frase para frente, já era. Então, era assim, a folha principal, uma folha ofício na frente, um carbono, uma folha fininha atrás para fazer 2 cópias. Uma para ficar de cópia para gente, a outra para mandar para Curitiba. Punha na máquina, aquilo, né? E jurisprudência, pegava o livro, abria. Copiava. E copiava isso jurisprudência. Aí. Uhum. Né? E aí errava no meio da frase. Picava tudo, jogava fora e começava de novo. Então, foi assim quando eu comecei a advogar. Era assim. Você não podia errar, cara. Você tinha que ser exímio datilógrafo porque você não podia errar. Entendeu? Fez curso da datilografia? Muito. SDFG? Uhum. Muito, nossa. Hoje eu vejo, mas você não olha pra digitar? Eu falei, não. Mas você sabe? Eu falei, sei. Eu tive que fazer isso muito tempo, né? Então, Ricardo, são essas coisas. Hoje, cara, é copia e cola. Hoje copia e cola. Você vai lá pra marca, negócio, põe na tua petição. Então, hoje ficou muito simples, né? E o pessoal ainda erra. Copia e cola e erra ainda. Erra. Né? Então, é uma loucura, cara. Que maravilha. É uma loucura. Eu fico pensando, meu pai estivesse vivo até hoje, se ele não dava conta não, cara. Verdade, né? Não ia dar conta, não. É muita informação. Não ia dar conta. É muito rápido também, né? Foi muito rápido. Isso tem o quê? A Revolução... É recente. É recente, 30 anos. É recente, não tem isso. Anos. Cara, celular... Em 90 ninguém tinha celular, pô. Em 90 tinha um Motorola, um Tijorola, né? Não, em 90 não tinha celular. Tinha. Não. O celular só veio 92, em 95. 95? O tijolo em... 95, 96... Em 95 para... 95 tinha o tijolo da Motorola. Eu lembro. Antena desse tamanho. Desse tamanho. Eu aluguei um. Pagava andava com aquele negócio uma loucura aquilo lá. Desse tamanho, um peso, cara. Imagina. Mas você vê. Mas é assim. E a gente tem que se adaptar. E eu ainda tenho dificuldade com esse negócio de... Agora, pra gente ver esse negócio de publicação, CNJ... E agora a mudança dos prazos também. É bem arriscado isso. Eu tenho assim, eu não... Eu tenho adiantado para não correr o risco. Eu também. Eu tenho contado assim de uma forma mais... tradicional, sabe? Assim, eu não tenho isso. Tá voltando aquelas empresas, lembra que eles mandavam de leitura, mandavam fax pra você, todo dia de manhã chegava o teu fax, chama o recorte. O recorte, Bonjour, antigamente era o Bonjour. Tinha várias. Então eu recortava do jornal do diário e mandava. Estamos voltando, né?
Que loucura, né, cara? Para ter cautela, porque é tanta informação. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você. Claro, vamos lá. Me diga uma coisa. Essa nova fase, você está vivendo uma nova fase, Tô. um novo momento. O que mais te impressionou depois que você... O que mais te impactou quando você percebeu que você estava vivendo uma nova fase, você estava numa nova energia, num novo caminho? O que te impactou mais? O que você sentiu de diferente na tua vida? A paz. Daí eu aprendi na palavra que é a paz que excede todo o entendimento. Quando eu estava no mundo, e tô no mundo, mas você não conhece a palavra. E daí, como eu conheci a palavra de Deus diz que a palavra vos libertará. E a palavra é verdade. Em João 14,6 ela diz isso. Né? Eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, dentro da nossa vida, nós temos um caminho. E dentro desse caminho, nós temos várias portas. E nós vamos abrindo portas ao longo da vida. E cada porta te dá acesso a uma nova jornada. E eu entendi que eu não tinha aberto a porta até então porque eu estava sendo preparado. E nesse momento que eu entrei nessa nova porta, eu me deparei com tudo isso que eu estou vendo hoje, que é algo que eu não sabia. Que está do meu lado e eu não sabia que existia. Isso é muito maluco, Marco. Que você vê que está junto com você e você não sabe porque você não consegue ver. Eu chamo isso de evolução. Amém. É, evolução. A gente evolui, né? Eu acho que o ser humano, a nossa alma, o nosso espírito, depende da visão que você tenha, ele busca a perfeição, ele busca a evolução, né? Então isso tudo é evolução. Eu tenho pedido muito discernimento para entender. Porque o que acontece? A palavra de Provérbios, ela trabalha a sociedade em 3 pessoas. O tolo, que é o insensato, o preguiçoso e o sábio. O tolo, ele não sabe que ele é tolo. E ele está vivendo a vida dele. Ele é insensato, não tem noção. E a palavra diz que quando você anda com um amigo insensato, ele é mais perigoso do que uma ursa que perdeu os seus 2 filhotes na floresta. Está lá em Provérbios 17:2. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa do nosso lado que ela é tão sem noção que ela coloca a gente em perigo e a gente não sabe. E tem o preguiçoso, que só sabe justificar porque não fez aquilo, quer arrumar um culpado, sempre... Sabe apontar, né? Sabe apontar, né? Vamos dizer que ele pode ser... Tem um ditadinho legal, eu já volto aqui na sabedoria, ele fala o seguinte: existia nesse ditado a galinha e o porco num negócio que eles empreenderam. A galinha, ela bota o ovo e sai de cena. E o porco, ele tinha que se comprometer com o bacon. Ele tinha que morrer para poder entregar a vida para poder produzir. E muitas vezes a gente vê as pessoas, elas não se comprometerem com aquilo, né? Com o teu trabalho, com a tua causa, com o teu propósito de vida, mas sim, elas são a galinha, né? Que elas botam um ovo e saem de cena, que é quem dá opinião e nem tem comprometimento com a situação. Porque eu opinar algo que eu não me meto, não vale nada pra mim tua opinião, guarda pra você. Agora, se você quer opinar em algo que você vai vir pra dentro do jogo, que nem na ordem, a gente tá lá, tal, não, eu tô dentro do sistema, vamos fazer tal coisa, sabe, é diferente, né? Tá, voltando então, e a sabedoria é quando a gente consegue entender que em cada conhecimento tem um entendimento. E quando nós entendemos aquilo, a gente começa a aplicar na nossa vida. E quando nós aplicamos na nossa vida, a gente começa a ter pequenas doses de sabedoria em várias áreas da vida. Isso daí tem clareado muito. E quando eu peço discernimento, é para eu tentar entender algo que eu não tinha entendido ainda. Outro dia, eu participo dos legendários, que a gente subiu a montanha e tal, e a gente tem um grupo que ora no parque lá, uma vez a semana. Daí vamos lá, e naquele momento eu pedi discernimento do Senhor para me mostrar algo que eu não estava vendo. Daí ele mostrou, ele falou assim, as pessoas não falam que os olhos são a janela da alma? Eu falei assim, cara, o que é isso? A alma, ela é comprometida com o corpo, com o mundo. Então ela vê o mundo, os seus olhos vê.
Mas será que é isso que o teu coração tá vendo? Porque a palavra de Provérbios 4:23 diz que se você tiver que cuidar alguma coisa da tua vida, você cuida do teu coração, porque ali é onde procede a fonte da vida. Se a vida tá ali e não tem o olho, tem que ter um outro olho que enxerga ali, que é o sentimento, que é algo que é maior do que aquele olhar, né? E daí aquilo me mostrou, porque daí eu tava de olho fechado naquele momento, e de repente eu abri o olho, eu saí daquele lugar que eu tava vendo, e eu vi outra coisa, e eu perdi o foco. Então todas as vezes que a gente quer sair desse lugar, a gente abre o olho e fica linkado, né? Você sabe que a evolução está muito ligada à morte, né? Porque toda vez que você evolui, uma parte de você morre, né? Todo dia. Quando você muda de nível, uma parte fica para trás, né? Ela morre, né? Você vai eliminando aquilo da sua vida, aquelas coisas, e criando outras. Eu falo, quando eu dou palestra sobre isso, sobre propósito de vida, sobre posicionamento, eu falo o seguinte: todos os dias a morte chega na tua vida. Mas como assim, Ricardo? A hora que você dorme, você não tem consciência, você está inconsciente. Hoje, agora nós estamos conscientes, mas quando a gente dorme, a gente fica inconsciente, então a morte chegou. E eu não sei se eu vou acordar, porque se eu não acordar, eu não tô mais aqui. Agora, quando eu acordo... Você acorda morto já. Não. Quando você acorda, daí vem a misericórdia do Senhor na tua vida e renova. E renova, né? Todas as manhãs. Mas é interessante, por isso que a gente falou do hoje, né? Só existe o agora. Só existe agora. E sabe, Ricardo, eu queria aproveitar a tua audiência, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu preciso falar de um assunto, eu queria emendar. Você falou em morte, eu vou emendar uma coisinha. Claro, por favor, Marco. Diabetes. Tome muito cuidado com a diabetes, que ela mata, cara. A diabetes mata. Eu perdi minha filha, né? Meu sentimento. Eu sei disso. Então, assim, a diabetes, quem tem diabetes, cara, toma muito cuidado. Mas o falecimento dela foi pela diabetes. Pela diabetes. Ela é silenciosa, é uma doença muito silenciosa. Ela vai te corroendo por dentro, se você não cuida, não trata, não equilibra, ela vai te corroendo por dentro. E como que as pessoas podem saber que tem e como que elas podem se cuidar, Marco? Vamos trazer esse alerta. Ricardo, hoje a modernidade, hoje está tudo muito moderno, né? Hoje tem exames, você compra na farmácia, custa 60, 70 reais um aparelhinho que mede a glicemia, tem as fitinhas que você fura o teu dedo e ali acusa, né? Você em jejum vai lá, põe a canetinha, fura o dedo, põe o sangue na canetinha, ela vai acusar o nível de glicemia que você tem naquele momento, né? E exame laboratorial, enfim. Mas a diabetes, ela você pode ter uma vida comum se você tem diabetes, mas você precisa ter regramentos, entendeu? E a diabetes mata, velho. Ela mata e eu sou testemunha disso. Não, você né? perdeu sua filha. E eu preciso dizer isso porque essa notícia, tem tanta gente que eu vejo com diabetes que não liga pra isso, que leva a vida de qualquer jeito, não tem o menor regramento. Cara, diabetes mata, velho. Ela mata e não escolhe sexo, não escolhe idade, não escolhe condição nada. Social, não escolhe nada. Ela mata. Se você não cuidar, ela mata. E ela vem assim, por alimentação? Ela tem dois tipos, né? A tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é aquela que o teu pâncreas para de funcionar. Ele não produz mais insulina. E a tipo 2 é aquela que o pâncreas funciona, mas precisa de uma ajuda. Ele precisa que você tome algum medicamento ou injete alguma coisa para você suplementar o pouco que o pâncreas produziu. Então aquelas pessoas que faz aquela aplicação é porque é o tipo 2. Geralmente tipo 1. A tipo 2 geralmente é remédio, né? Comprimido, essas coisas, né? Mas é variável, varia muito. Mas o que eu quero deixar assim no ar, é claro, para as pessoas se cuidarem. A alimentação ajuda? Ajuda. Você tem que ter um regramento, né? Porque, cara, tudo que você come é transformado em carboidrato. E o carboidrato que é a glicemia que ataca, que realmente produz, né? É que causa o desequilíbrio da diabetes. Então você tem que ter o carboidrato equilibrado no teu corpo. Entendeu? E tudo que você come tem carboidrato. Não é só açúcar. Arroz tem carboidrato, feijão tem carboidrato. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu vou convidar um médico para falar sobre isso. É bem importante. É bem importante. É bem importante, Marco. É uma doença, é uma debilidade, eu não gosto de chamar de doença. É uma debilidade que a pessoa tem, né? Porque o pâncreas dela passa a não funcionar direito. Então, assim, não pode se tratar de qualquer jeito, cara. A pessoa tem que ter consciência, principalmente se jovens, crianças, como foi o caso da Paula, né? Que
vem com isso e porque é uma luta, viu, cara? É uma luta você se adaptar àquela situação. Ela tinha há muito tempo ela tinha diabetes. Desde os 10 anos, né, cara? Com 10 anos já tem diabetes? Tem crianças que já nascem com diabetes. Caraca, não sabia disso. Tem. Então, assim, é complicado, cara. Pai que tiver filho com diabetes, leia sobre o assunto, se intere, ponha a criança para ter um acompanhamento de alguém que possa mexer na cabecinha dela, que possa ajudá-la a entender que não é vergonha nenhuma ter diabetes, né? Que é uma coisa que você pode conviver com isso a vida inteira sem ter problema nenhum, entendeu? Então acho que é importante, é um assunto importante, é uma coisa importante que a gente tem que falar. Bom, vamos falar. Foge um pouco da nossa... Não, é importante, faz parte. Como a gente combinou falar tudo, então, né, de qualquer coisa, tudo. então eu me veio isso à cabeça agora e eu achei importante trazer essa notícia porque as pessoas precisam, cara, precisam ter essa consciência. Assim como outras doenças, claro. Eu tô falando da diabetes porque eu convivi com ela anos, né? 30 anos, 20 anos, 23 anos com a diabetes. Então, assim, a gente viu a coisa evoluir, viu como é que funciona, erramos em muitas coisas, né? Mas é assim, tem que tomar cuidado. Obrigado, importante. A audiência agradece aí, é uma informação de caráter público. É bacana, chama alguém que entenda realmente de diabetes, Sabia disso, Gabriel? Da diabetes, que ela é perigosa, assim, às vezes a gente ouve falar e não sabe, né? Igual a minha avó, né? A minha avó tem 60 e poucos anos. Ela foi na farmácia, lá fez uns testes, daí foi fazer exame, deu início da diabetes, tudo, né? Aquelas assim, aquelas pipocas, sabe, de pacotinho vermelho. Ela comeu muito daquilo. Daí ela falou assim, não, mas agora eu vou diminuir o tanto de pipoca. Eu falei, vó, você tem que cortar a pipoca, né? É alimentação, e não é né? só pipoca, né? Doce, Então, Ricardo, a gente tem que tomar cuidado. E é um exemplo tão fácil de fazer. Igual eu te falei, você pode ter na tua casa, ela não tem diabetes, ninguém que tem diabetes lá em casa, mas tem um aparelhinho lá. Mas você sabe, Marco, toda família tem um problema assim. Você vê, ó, a gente conversou aqui, ele falou da avó dele. Eu vou olhar na minha casa... Tem alguém, né? Tem alguém. Você sabe que lá em casa não tem ninguém de diabetes? A Paula foi o primeiro caso de diabetes na família. Você vê como é que são as coisas? Poxa. Interessante, né, cara? Você ouviu o que ele falou aqui, Igor? Que ele perdeu a filha dele pelo diabetes? Então, eu queria deixar essa mensagem. Eu acho que é importante que as pessoas se despertem para isso. E não é nada difícil você conviver com a diabetes. Nada. Você precisa ter regras. Você precisa ter postura. Você precisa ter comprometimento. É como se fosse um atleta. Você tem que ter uma vida de atleta. Regrada. Entendeu? Come de tudo muito pouco, para não tirar o nível da glicemia. Faz o seu exercício também para ajudar, né? Tem que fazer, faz exercício, claro. Entendeu? Então, você precisa exatamente isso. É saber conviver com a diabetes. Saber conviver. Não tratar a diabetes como uma coisa, não tô sentindo nada. Esse é o grande problema. Ela é silenciosa. Ela é muito silenciosa. Boa. Obrigado aí pela informação. Marco, acho que estamos aí passamos dos 40 minutos? 1 hora e 15. Oh, meu passamos. Deus do céu, 1 hora e 15. Estamos na prorrogação já. Vamos deixar um recado pro pessoal aí pra gente finalizar a nossa conversa? Vamos sim. Eu queria primeiro novamente agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bom estar aqui contigo, muito bom conversar contigo. Eu sempre gostei muito de conversar com você. É uma alegria. E eu me sinto bem à vontade em relação a isso, tá? E você continue com esse programa seu, com esse projeto teu, porque a cidade precisa disso, as pessoas precisam disso, né? Cada um que você traz aqui, cada um que vem aqui conta a sua história, cada um que vem aqui e traz alguma coisa nova, é um despertar para muita gente que está ouvindo. Pode ter certeza que alguém que ouviu, vai falar sobre a diabetes, vai se despertar. Se serviu para já atingiu o objetivo. Verdade. Já atingiu o objetivo. Então, continue com o seu programa, tá de parabéns. Amém. Que Deus te ilumine e te proteja, né? Nessa sua nova tarefa, nessa sua nova missão, digamos assim. Né? A minha missão agora é levar a palavra de Deus onde eu for. Isso aí. É então, a palavra que eu tenho hoje. Faça isso. Daí faça isso. É bem interessante, Marcos. Você perguntou o que mudou. Foi interessante que quando eu me batizei, hoje eu sou crente, eu me batizei nas águas. Eu sou na Alcance, em Curitiba.
Eu me batizei nas águas. Então, quando você se batiza, você sai da velha vida e você tem uma nova vida com Cristo. Então você tem, e eu recebi essa incumbência de levar a palavra do Senhor, sabe? E eu tenho feito isso diariamente. Isso mesmo. Faça e faça com muita fé e com muita persistência. Amém. Porque levar a palavra não é fácil. Não é difícil. Você vai encontrar muita resistência de pessoas que acham que você é doido, que você... Já foi pior, Falando agora tá besteira. mais tranquilo. Acostumaram, né? Fala, não, deixa o Ricardo falar agora. Que onde eu chego, eu já chego falando, né? Daí os caras falam, pô, você fica falando. Mas isso traz muita resistência mesmo. Tem muita gente que não gosta de ouvir, tem medo de ouvir, porque sabe que se ela ouvir, ela vai ter que tomar um novo rumo, né? A mudança, a mudança é muito... Cara, é verdade. A mudança, ela causa muita resistência, né, cara? Causa. Dentro da sua casa, você mudar um móvel da sua casa, fala, mas eu tô acostumado, eu chego de noite, já vou ali, já ponho aí, já tá em problema, né? A mudança sempre traz transtorno. E é difícil as pessoas que estão dispostas a mudar. É difícil. Realmente a mudar, né? Porque não é fácil. Reconhecer os erros e falar assim, puta, errei, agora tem Não, eu pensei muito antes de entrar na rede social, dar a cara, falar... Porque você vira vitrine, né? E eu tô começando a jornada ainda. Então eu sei que tem muito ainda pra frente. Então esse mover, né? A gente move toda uma estrutura e tem gente que não concorda. A família tem que aceitar também, né? A família tem que ir junto, saber que vai ter momentos que você vai... Mas você sabe que né? A família... Tem hora que não aceita, sabe, Marco? E daí você não tem muito o que fazer, você só tem que orar. Você ora, pede pro Senhor para que ele toque no coração da pessoa. Porque é impressionante, Marco, as experiências que eu tenho com o Espírito Santo. De ele conversar comigo e falar assim, fica tranquilo, vai dar certo. Sempre vai dar certo. Você não chegou no final porque ainda vai dar certo. Né? Vai dar certo, sim. Já deu certo. Já deu, isso aí. Já é. Né? E olha, conta comigo, se precisar, estamos aí. Obrigado. Bom, amigão. Foi um prazer. Marco, Deus obrigado. Proteja você. Que alegria. Muita luz. Projeto Sabedoria Cast, né? O nosso novo formato aqui com os meus amigos aqui. E é uma alegria. Hoje conversamos aí com o advogado, o Dr. Marco Aurélio. O Dr. Marco Aurélio trouxe aí uma bagagem poderosa para nós, hein? Eu acredito aí que vamos crescer muito aí com esse podcast. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus.